Romanos capítulo 8, a partir do versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e se mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. O que nos diferencia da religião carnal e humana é este fato espiritual profundo e verdadeiro: a presença de Cristo, a presença de Deus, a presença do Espírito. Vamos entender que estar na carne é um fato espiritual. O que é estar na carne? É estar em nós mesmos sem perceber o Espírito. Assim, agimos segundo os pensamentos do nosso coração, sem o parecer de Deus, sem a iluminação de Deus, que é luz, sem a sua palavra e o seu parecer. Vamos meditar na realidade espiritual revelada. O Espírito de Deus habita em nós. Versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, nós temos o Espírito de Cristo. Versículo 10. Cristo está em vós. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. Vamos parar e meditar. Cristo está em vós. Diz o versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós. O que Cristo está fazendo em mim? Cristo está operando em mim através da obra que ele fez quando esteve aqui na terra, por meio da palavra do Evangelho, de sua morte e ressurreição e ascensão, e até mesmo a sua entronização. Ele está operando estes fatos e acontecimentos espirituais na minha vida, na minha mente, nos meus pensamentos, no meu coração. Então o reino de Deus é chegado para mim. Observem que os evangelhos começam com Jesus dizendo: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é próximo, ou está próximo. O reino de Deus está entre vós. Por fim, o reino está dentro de vocês. Muitos que creem vão descobrir muito tarde que Cristo veio habitar neles e que não precisariam se mover do seu quarto, do seu aposento, para ter comunhão com Cristo. Jesus até mesmo ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, sobre o comportamento do povo do reino. O que o povo do reino faz? Fecha a porta do quarto, ora seu pai em secreto, e Deus que vem em secreto te dá recompensa em secreto. Observe a existência de uma fé e uma vida secreta.
Cristo está em vós. E ele veio me tirar da carne. A grande questão humana é a vida carnal. O mundo é formado e se levanta e tem a sua própria vida e a sua própria evolução por meio da carne, isto é, da mente humana caída. Não é de admirar que o mundo esteja cheio de violência, de maldade, de todo tipo de mal. Aqui mesmo em Romanos há uma descrição daqueles que estão na carne. Está no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 29. Diz assim: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Essa é a descrição da carne. Observe o que temos em Cristo. Temos a cruz e ali a destruição da carne. Este é o fato espiritual que nos leva à salvação, pois em nós mesmos o maligno é destruído e tudo isto que somos da carne é destruído. Assim compreendemos porque os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque estarão vivendo conforme essa descrição de Romanos 1, versículo 29 a seguir. Quando estamos no Espírito, percebemos Cristo e a sua presença, compreendemos a sua obra, saímos da carne e entramos no Espírito. Veja que aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 10, nos garante sim: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. O nosso espírito é vida. Medite onde Cristo está, para que não sejamos religiosos, correndo atrás de sinais, de milagres, correndo atrás de lideranças que enganam e exploram. Cristo está em vós. E este é o motivo da vida. Se temos a vida eterna, temos todas as coisas. Estamos livres de toda depravação da carne, de toda vida maligna da carne. Esta é a nossa tão grande salvação. Medite nisto. Cristo está em vós. Pela fé, recebemos o que Deus nos deu por meio do seu amor. Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho. Amém.